palavra de oração. Nosso Pai Celestial, no meio do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou lá na cruz, rendendo o Seu Espírito, para que nós pudéssemos, pela Tua soberania e poder, ó Pai, ser aproximados do Senhor novamente. Aquela cruz, o Senhor estava promovendo a paz. O Senhor estava reconciliando consigo mesmo aqueles em que o Senhor chamaria do Teu povo, da Tua família, dos Teus filhos. Obrigado por esta obra perfeita. Nela está a nossa segurança, Senhor. Obrigado. Nela está a nossa esperança, porque o Teu Filho não foi deixado na morte, mas no terceiro dia, pelo Teu poder, o Senhor ressuscitou, nos dando também novidade de vida com a ressurreição dele. A Tua vida que agora habita e opera em nós, Senhor. A Tua vida que habita em meio à Tua igreja. Esta vida é a lei do Espírito da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Hoje nós estamos aqui por causa desta obra perfeita e consumada em nosso favor. Temos acesso à Tua presença e habitamos a Tua presença por causa desta obra. Não há mérito nosso, Senhor. Não há nada que possamos dizer que nos faz dignos deste privilégio, senão o mérito da obra do Teu Filho amado. É na dignidade do Senhor, da Tua obra, Senhor, que nós nos aproximamos diante de Ti, confiando ao Senhor que receberemos de Ti, do Teu Espírito, a revelação da Tua palavra. Esta é a nossa oração, Pai. É isso que lhe pedimos e Te louvamos e adoramos, ó Pai, por meio da vida de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, retomando o nosso estudo então de Apocalipse, vamos voltar ao capítulo 14 para encerrá-lo e avançar para o capítulo 15. Gostaria de analisar alguns pontos ainda do capítulo 14. Nós vimos então que três grandes questões, três grandes mensagens são levantadas pelo Espírito de Deus neste Apocalipse capítulo 14 para o povo do tempo da grande tribulação. Porque o Espírito, como havia dito em alguma outra reunião, ele, em dados períodos históricos, ele tem uma ênfase da realidade, da verdade do Evangelho a destacar para o seu povo. Foi assim, por exemplo, como disse no período da Reforma. Qual era a ênfase? Era a salvação pela fé. A salvação vem pela graça. Nós somos justificados pela fé e não por obras. Essa foi a ênfase que o Espírito teve que ressaltar da sua verdade, da sua realidade para o seu povo. Então, aqui, nesse período da grande tribulação, vem o Espírito com o Evangelho eterno. A mensagem do Evangelho eterno diz assim: temei a Deus, dai glória a Deus. Porque esses irmãos do tempo da grande tribulação, do tempo do fim, vão estar sofrendo debaixo de grande perseguição mesmo, da qual nunca houve antes. Nós sabemos que alguns governantes no mundo e na história perseguiram o povo de Deus. Faraó perseguiu o povo de Deus, na verdade. Os Césares perseguiram o povo de Deus. Hitler perseguiu o povo de Deus. Então, em períodos da história tivemos grandes perseguições, mas nenhuma se compara ao do período da grande tribulação. O Senhor mesmo diz que haverá tribulação tal, da qual nunca se houve antes. Então, será muito pior a perseguição estabelecida pelo anticristo e pelo seu falso profeta contra o povo de Deus. Então, o Espírito do Senhor traz essas tônicas, ressalta essas mensagens. O Evangelho eterno que diz: temei a Deus, dai glória a Deus. Mas também caiu a Babilônia. Esta é a outra ponto dessa mensagem, né? Um
ponto também que nós analisamos, vimos que Babilônia, nesse contexto, é a mistura religiosa, é a perversão, a distorção da palavra de Deus. Caiu então a Babilônia. Babilônia, na palavra de Deus, irmãos, nós vimos, acho que vimos na última reunião, ela é uma contraposição, aqui em Apocalipse, à igreja. A igreja é a noiva que, como viúva, digamos assim, com um coração desejoso, quer ver o seu noivo. Ela só está completa quando o seu noivo vier. Esta é a igreja de Deus. Mas Babilônia não. Ela diz: rica eu estou, de nada preciso, né? Não tenho necessidade de nada. Esse texto está, não sei se eu li com os irmãos, mas está no capítulo 18, verso 7. A Babilônia, né, aqui no capítulo 17 e 18, é retratada por uma mulher que está montada sobre a besta. Agora veja o estado que ela se declara. Verso 7, 18, 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar em igual medida o tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Agora a igreja do Senhor, ela chora, ela está em pranto, embora haja uma esperança, não é? O Senhor mesmo disse: eu lhes enxugarei as suas lágrimas, já não haverá dor, já não haverá choro. O Senhor faz uma promessa na sua vida, para a sua igreja. Então há essa contraposição dessas duas mulheres. Uma mulher prostituta que vive em luxúria, que diz que não é viúva, né? Que diz que não precisa de nada. Essa é a figura da religião, essa é a figura da distorção da palavra de Deus. Fala como tem a aparência do cordeiro, mas fala como o dragão, né? Então vimos isso na última reunião. Só queria destacar essa questão da queda da Babilônia. E por fim, irmãos, nós temos aqui no capítulo 14, a partir do verso 9, a terceira ênfase, né, que estudamos, e vai falar sobre aquela mensagem tão séria que devemos nos guardar. E os irmãos aqui no período da grande tribulação, né, que deveria guardar do quê? Vejam aí, a partir do verso 9: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então nós devemos nos guardar da adoração à besta, da sua imagem e também da sua marca. Então, o terceiro ponto dessa mensagem que é ressaltada pelo Espírito de Deus no período da grande tribulação. Então vamos avançar, irmãos, porque eu gostaria de passar mais alguns pontos com os irmãos, capítulo 14, e entrar no capítulo 15 ainda hoje. No capítulo 14, eu gostaria de ressaltar a questão da paciência dos santos. Só me ajudem a lembrar, eu falei com vocês sobre esse terceiro ponto, né? Daqueles que adoram a imagem, falei que não terão descanso, falei na última reunião, falei, né? Tá, ok. Então, vamos aqui no verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus, ou a fé em Jesus. Algo parecido foi falado também no contexto de Apocalipse 13. Vejam ali o verso 10. Os irmãos sendo perseguidos, né, levados a cativeiro, aí muitos sendo mortos à espada. Aí é dito assim, no verso 10, a última parte: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. No contexto aqui de Apocalipse 13, é que os irmãos estão sendo perseguidos, e o juízo de Deus diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada.
como se o Senhor estivesse dizendo: o que está sendo feito com o povo de Deus, com os filhos dele, não passará em branco, não passará do seu juízo. Irmãos, não se lembram de 1 Pedro, que o apóstolo ele fala algo relacionado a isso, dizendo assim, que quando o Senhor Jesus ele era difamado, injuriado, ele não buscava se defender, antes se confiava ao reto juiz. Hoje o povo de Deus é muito justiceiro, ninguém pode fazer mal para ele, né? Que fica indignado, que quer o troco, que quer a revanche, povo revanchista. Mas a natureza do povo de Deus, segundo o Senhor, é confiar ao reto e justo juiz, porque nada passará em branco, tudo terá a sua cobrança, digamos assim. O Senhor não se esquecerá de nada que é feito contra o seu povo, contra a sua igreja, e de nada que foi feito contra o seu filho, seu amado Filho Jesus. Você pode estar se perguntando assim: irmão, mas as coisas que eu fiz no passado, então será cobrado? Graças ao Senhor, irmãos, pelo sangue de Cristo. O que nos diferencia desses que serão alvo do juízo de Deus? Que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e nós nos recobrimos do sangue do Cordeiro. Então, quando o Senhor olha do alto, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus sempre abominou o pecado, sempre vai abominar, porque é uma afronta contra a sua santidade. Os seus olhos não mudaram. Mas quando Ele olha do alto para nós, que somos pecadores também, mas pecadores justificados, Ele vê o quê? O sangue do seu Filho. O sangue de Cristo, a obra de Cristo, o que ela faz? Ela cumpre inteiramente a justiça de Deus. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha, diz o profeta. E toda a alma que pecar, essa morrerá. Presta atenção nisso. O juízo de Deus não mudou. Toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos diz que o Senhor encerrou debaixo do pecado a todos. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a vontade de Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Mas o que diferencia? Que esse juízo não cairá sobre nós, porque o Filho já cumpriu esse juízo nele mesmo. Ele se fez maldito por nós, né? Ele, o castigo que, o juízo que estava sobre nós, Ele suportou lá na cruz. Ele deu a sua vida para que nós não tivéssemos que perder, a vida eternamente. Então, é como se teu irmão faz uma analogia, e eu preciso insistir nisso, porque eu acho muito bonito. Ele diz que a nossa conta estava suja, estava negativa. Imagina uma conta bancária. Essa conta estava negativa, e a conta do Senhor estava totalmente positiva, certo? Lá na cruz, o que Deus fez? Deus pegou toda essa conta negativa nossa e lançou na conta do Senhor, e Ele cumpriu então aquele juízo nele, para que nós pudéssemos então ter a nossa conta agora totalmente quitada, sanada. Nossa conta agora está no azul, não está mais no vermelho. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, irmão. O Senhor disse: eu já não me lembrarei mais dos seus pecados. Por que nós vamos ficar remoendo as coisas do passado? E se agora no presente e no futuro, se nós tropeçamos, João diz assim: temos advogado santo e justo diante do Pai. A palavra de Deus diz que Jesus penetrou no santíssimo lugar, na presença de Deus, por meio do seu sangue. Então Ele não compareceu diante de Deus sem nada, mas com o seu sangue, apresentando o seu sangue, que é então esse garantidor, esse fiador da nova aliança. Então Deus olha para o seu Filho, apresentando o seu sangue, e então nós temos o benefício do perdão, por causa do que Ele fez. Um perdão eterno, irmãos. Um perdão eterno, né? O
irmão Valdecir citou esses dias um texto de Hebreus. E nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, né? Volte aí um pouco a sua Bíblia em Apocalipse, em Hebreus. Vamos ler o capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora veja o verso 16 aí. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Confiando o que, irmãos? Em nós? Na nossa capacidade, nos nossos feitos? Não, o texto está falando desse sumo sacerdote que penetrou os céus, que se compadece das nossas fraquezas. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto, olha aí que beleza, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, devemos adentrar confiadamente, sabendo que esse trono, para nós, é um trono da graça dos seus filhos. Graças ao Senhor por isso. Por que nós começamos a falar sobre essa questão? Vamos voltar lá em Apocalipse. A perseverança dos santos, né? No Apocalipse 13, a perseverança estava de que o que os santos estão sofrendo não passará em branco. Agora, olha a perseverança dos santos aqui no capítulo 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, porque esse povo está sofrendo uma grande perseguição. Ele está tendo que lutar contra a besta, contra a sua imagem, contra a sua marca, contra o falso profeta, ou está tendo que lutar contra isso. Então, aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos no meio dessa confusão toda? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Talvez eu tenha comentado em algumas reuniões que há uma interpretação equivocada aqui, para dizer assim: não, os que guardam os mandamentos de Deus são os judeus, e a fé em Jesus são os cristãos. Então, são esses dois povos que estão aqui nesse período da grande tribulação sofrendo perseguição. Não. Essa é uma interpretação equivocada, irmãos. Deus tem um povo só. Deus não tem dois povos. Há lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim: há um só Senhor, há uma só fé, um só Espírito, não é verdade? E a palavra de Deus diz também que há um só corpo, que é um corpo de muitos membros, mas o corpo está unido ao cabeça que é Cristo, é um só corpo. Entendem, irmãos? Então, qual seria a interpretação mais adequada? A interpretação mais adequada seria estar se referindo a este corpo, ao povo de Deus. O povo de Deus também guarda os mandamentos de Deus, agora não como um motivo de justificação, tentar ser justificado por obras, como os judeus estavam fazendo. Mas não podemos esquecer que vários textos da palavra no Novo Testamento diz que os cristãos guardam os mandamentos de Deus. Vamos ler alguns textos sobre isso? Abra sua Bíblia aí em João, você vai me ajudar, os irmãos vão lendo. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 14, verso 15 e 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
esses mandamentos, eles não estão restritos à lei mosaica, né? E o Senhor está dizendo assim, aquele que me ama, guarda os meus. Você quer saber se ama o Senhor ou eu quero saber? Quer um termômetro? Nós guardamos a palavra, nós obedecemos a palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é isso que nós estamos vendo aqui em Apocalipse? Aqui está a perseverança. Como é que você vai reconhecer o povo de Deus nessa mistureira toda? São aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Vamos ler mais 2 textos sobre isso? Abra aí em 1 João. Vamos lá em 1 João agora, capítulo 5. Versos 3 a 5. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E é tão importante esse texto que nós lemos para o contexto que estamos falando de Apocalipse, né? Porque aí está dizendo que o amor de Deus está nos seus mandamentos, é isso, Paulo? Repete para mim. Porque o amor de Deus, que guardamos os seus Que mandamentos. guardemos os seus mandamentos. Aí diz, olha, esses mandamentos são penosos. Mas aí ele vai falar da vitória. Qual que é a vitória do povo de Deus? Porque aqui, né, nós estamos no contexto também. Qual que é a vitória? Qual que é a fé que vence o mundo? Leia, continua. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, mas fé em quê? Continua aí. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Está vendo? A nossa fé. E aí você tem aqui no Apocalipse aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus, juntos ali naquele texto que o Paulo está lendo de 1 João, capítulo 5, perdão. Então, não vamos nem avançar, teremos outros textos. Você tem Paulo falando sobre isso, sobre guardar os mandamentos de Deus, né? Você tem em 2 João também falando sobre isso. Este é o diferencial. Hoje, irmãos, já podemos ver isso. Qual é o diferencial do povo de Deus? Aqueles que guardam a palavra, aqueles que creem, têm uma fé, significa o quê? Estar unido a. Se você diz que eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, o significado dessa palavra fé é estar unido a alguém. Eu tenho fé em Jesus, então eu estou unido a Jesus. Sou um com ele. E aí que vamos fazer diferença. Seremos luz e sal nessa terra. Porque grande parte dessa religiosidade, dessa Babilônia que anda proclamando a palavra de Deus de forma tão distorcida para os seus próprios interesses, não tem luz, não tem vida. As pessoas se sentem mais oprimidas pelo falar dessas pessoas, né? Sempre uma carga, muitas vezes pelo medo, porque não tem uma visão adequada da graça, não tem uma visão adequada da obra do Senhor, então prende as pessoas pelo medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Então as pessoas ficam com medo do inferno e elas andam em caminhos que é verdadeira tortura. Elas não se aproximam do trono da graça, porque elas não sabem o que é graça, porque o que está sendo ensinado a elas. Elas precisam fazer alguma coisa para serem aceitas por Deus, né? Senão serão reprovadas por Deus. Mas os mandamentos de Deus, como Paulo leu aí, para os filhos de Deus que estão num caminho adequado, não são penosos. Não são penosos, porque ele cumpriu, ele cumpre, a vida dele cumpre a observância de todo mandamento, de toda a palavra, né? Então vamos avançar. Então o que nós concluímos aqui desse verso 12, irmãos? Concluímos então que a perseverança dos santos, a palavra aqui está a perseverança dos santos, que em meio a tantas perseguições, eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e não serão por isso
decepcionados. Né? Mas o mais engraçado, irmão, é que aqui no 13:10 eu fico me vendo assim por mim mesmo, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. Mas o problema é hoje que nós queremos que o cara que fez mal para nós já vamos ver o castigo dele logo em seguida. Não, ele fez mal. É tão engraçado Ele vai ter que pagar e eu quero ver, né? É tão engraçado, digamos, trágico, que muita gente olha nesse sentido. Eu vou orar para que Deus pese a mão em você, por isso você fez comigo. Enquanto o povo de Deus está orando então para Deus pesar a mão nos outros, o Senhor Jesus sendo crucificado lá, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas isso aí é Jesus, porque ele é Deus, para ele é fácil. Aí Estevão, sendo apedrejado, diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Isso é uma visão adequada da graça, da misericórdia e mais, irmãos, do que será o juízo de Deus. E se nós tivéssemos uma noção do que será o juízo de Deus sobre os homens ímpios, nós não pediríamos que Deus, como eu posso dizer, se vingasse deles nessa vida, mas que tivesse misericórdia e alcançasse eles, porque será terrível, irmãos, será terrível mesmo. Né? Vamos então para um outro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui ainda. Deixe eu ver o verso. Vamos ler a partir, vamos voltar um pouquinho aí, o outro ponto que precisa tratar com os irmãos. A partir do verso 6. Vamos ler o verso 6 e 7. 14, 6 e 7. 14, 6 e 7. E vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra. Perdão, não é esse não, é o verso 13. Verso 13. Isso nós já tratamos. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus labores, pois as suas obras os acompanham. Quais são essas obras? Bem-aventurados os que morrem desde agora no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras acompanham. Qual é a obra do povo de Deus? A obra do povo de Deus, ela está retratada justamente nesse contexto até o verso 12. É um povo que lutou e prevaleceu contra a pressão do anticristo, o sistema desse mundo, que não negou o Senhor mesmo diante da sua própria vida estando em risco, que não amou o mundo nem as coisas que há neste mundo. É o povo então que guardou os mandamentos, é o povo que guardou a fé em Cristo. Volte a sua Bíblia em Apocalipse um pouco aí. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens por pouca força de
entretanto, guardasse a minha palavra e não me negasse o meu nome. Tá bom aí, Paulo. Conheço as tuas obras. Quais são as obras da igreja de Filadélfia? Que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas são as obras dessa igreja que o Senhor diz aqui, né? Tens pouca força. Na verdade, é uma igreja simples. Ela não aparentava um poder externo, mas ela guardava a palavra, ela guardava o nome do Senhor. Agora avance um pouco mais aí, veja o verso 10. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da perversão, da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o teu coroa. Então, porque guardaste a palavra, minha palavra, também vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre a terra. Aí o Senhor está dizendo aqui: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem. Esses irmãos que vão dormir no Senhor, essa morte aqui é uma morte mesmo, física. Vão dormir no Senhor, vão descansar de toda essa perseguição, mas vão voltar com o Senhor no seu reino. É tão interessante esse paralelo que é feito aqui em Apocalipse, que um pouco atrás nós estudamos. Os homens vão tentar, que não creem no Senhor, quando o Senhor estiver exercendo o seu juízo, algumas das disciplinas do Senhor, eles vão querer morrer e não vão conseguir, né? Quando vem aqueles gafanhotos do abismo, aqueles demônios, para torturar os que habitam sobre a terra, eles vão desejar a morte, vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles, eles não terão esse direito. E aqui, um pouco mais acima, diz que os adoradores da besta, os que têm a sua marca, os que adoram a sua imagem, eles não vão ter um descanso, porque eles vão estar lançados na geena de fogo, no lago de fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro, e eles terão um tormento eterno. Então é esse paralelo entre o povo de Deus e o povo do mundo, que não recebeu o Senhor, os adoradores do dragão. Eles não vão descansar, mas o povo de Deus vai dormir no Senhor, vai descansar nas suas obras. Entende? Olha aí um pouco, leia um pouco acima no verso 10 do capítulo 14. Na verdade é o verso 11 que vai dizer isso que eu falei para os irmãos, essa informação. A fumaça do seu tormento. Que tormento é esse? Dos adoradores da besta, dos adoradores do dragão. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. E aí você vem no verso 13 e diz: bem-aventurados os mortos do Senhor, porque eles vão sim descansar. Eles vão ter descanso, vão descansar das suas obras, né? E aí eu fiz um paralelo aqui, irmãos, fiz umas anotações de alguns textos em Apocalipse que fala sobre bem-aventurança, para a gente ver ao lado do que o Senhor está colocando essa bem-aventurança de dormir nele, de descansar das suas obras, em que patamar que está colocando. Então vamos ler rapidamente alguns textos que falam sobre bem-aventurança aqui em Apocalipse. Primeiro vamos começar com Apocalipse 1:3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Diz aí: bem-aventurados, todos encontraram? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, guardar essa palavra, ler e guardar, receber a palavra em nós, né? Isso é uma bem-aventurança. São mais que felizes aqueles que fazem isso. Mas vamos avançar. Aí nós tivemos o 14:13, que já lemos, né? Vamos lá agora para o 19:9. Vamos ver a outra bem-aventurança desse que tem Apocalipse. 19:9. Já encontraram?
Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Chamados à ceia das bodas do Cordeiro, é estar com o Senhor no seu reino, né? Bem-aventurados. Quem esses são chamados? A palavra lá em Efésios capítulo 1 vai dizer que Ele nos conheceu, Ele nos chamou e Ele nos predestinou. Né? É o povo de Deus, os filhos de Deus são esses convidados do Senhor. Muitos chamados, a palavra diz, mas poucos os escolhidos. Vamos mais? Apocalipse 20, verso 6. Está aí pertinho. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Primeira ressurreição. A palavra fala da ressurreição lá, Paulo vai dizer, né, no ressoar da última trombeta. Aí, de forma alguma, os que estiverem vivos vão preceder os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. Bem-aventurados aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Vamos por último, teríamos mais, mas vamos finalizando aqui, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então vocês viram que essas bem-aventuranças de Apocalipse, todas elas estão relacionadas ao povo de Deus, porque é eles que podem ler e guardar a palavra, não é verdade? São eles que podem dormir no Senhor e descansar das suas obras. São eles que então não podem ser alcançados pela segunda morte, eles têm parte na primeira ressurreição. E são eles que lavaram suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro para entrarem pela cidade, pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Aqui o contexto é Nova Jerusalém. Eu gosto sempre de lembrar que Nova Jerusalém não é necessariamente, na visão que nós temos tido, uma cidade assim de casas e palácios. Não. A Nova Jerusalém é uma cidade que é composta do próprio povo de Deus. O Senhor Jesus mesmo diz, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então a casa do pai tem muitas moradas. A Nova Jerusalém é onde Deus vai habitar. Deus vai tabernacular com o seu povo para todo sempre. Então vamos seguir na linha de raciocínio da palavra. Deus vai habitar em um lugar, vai ter uma casa. Aí o Senhor diz: a casa do meu pai tem muitas moradas. E aí ele continua dizendo assim, e o Paulo leu esse texto, acho que foi o Paulo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. Então essa Nova Jerusalém, complementando com mais um texto de Pedro, dizendo que nós somos pedras vivas, que somos edificados juntos à casa de Deus, essa cidade celestial. Nós somos a casa de Deus, a cidade celestial. Tanto é que os fundamentos da muralha dessa cidade é composto do quê? A descrição está aqui em Apocalipse. Os fundamentos da muralha são os 12 apóstolos. Entendeu? Nós somos o material dessa cidade. Nós somos a habitação de Deus. Então, essas bem-aventuranças estão relacionadas diretamente com o povo de Deus. Vamos voltar agora para essa parte final. Nós temos aí 15 minutos. Vamos falar algumas coisas sobre Apocalipse 15. Vamos só para
dar uma última palavra para os irmãos aqui. Quando o Senhor diz ali que eles bem-aventurados vão dormir no Senhor, tem um texto de Salmo 116, os irmãos podem ler em casa, que diz que o Senhor se alegra na morte do justo. Por que será isso? Porque esse mundo não é um mundo que Deus tem, assim, esse século, como um definitivo para nós habitarmos aqui. Deus sabe que esse mundo é um mundo terrível para o Filho de Deus habitar. Né? E Deus anseia por um momento de encontrar o seu Filho. Então, Deus se alegra na morte do justo, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Já pensou nisso? São dois textos distintos que eu estou citando. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus se alegra na morte do justo. E nós também deveríamos nos alegrar por este momento, o momento que nós vamos sair desse mundo e encontrar o Senhor. Né? Nós deveríamos nos alegrar, porque Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: eu não vejo a hora de partir e estar com o Senhor, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é incontável fonte de lucro. Então essa deveria ser a mente e o coração do povo de Deus. O povo de Deus está de tal que ele ficou com medo de morrer, ou de Jesus voltar. Mas eu ainda não terminei aquele assunto. Nossa, agora que eu vou colher os frutos do meu trabalho durante anos, não pode ser que é agora que eu vou morrer. Né? É uma linguagem que infelizmente está no meio da igreja. Não deveria estar, mas está no meio da igreja. Então vamos agora para Apocalipse 15. Irmão, quando eu perguntei para você sobre aquele negócio lá do lago do fogo lá, você ficou falando que ficaram atormentados. A gente lê lá a passagem do Lázaro e o rico lá, né? Então ele está lá no lugar de... Não, mas ali não, peraí, de refrigério, né, e tal, eu vou estar lá com tormento. Mas aí tem uns que pregam que nesse lago de fogo e enxofre, no final, eles serão lançados ali e terão a morte. Vai morrer. Mas a palavra diz que o seu verbo nunca morrerá. Então vão ficar ali. Vão ficar eternamente o tormento. E nem nós lemos ali um tormento eterno. É a segunda morte. Entendeu? Tem a primeira morte, que é essa morte do corpo, e a segunda morte, a morte eterna. A não ser que admitisse no seguinte: então quem vai ser lançado ali? Vamos pensar. Satanás vai ser lançado ali, os seus anjos serão lançados ali. A besta, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados ali. Inclusive o inferno vai ser lançado ali. As pessoas têm essa dificuldade de entender que existe distinção entre inferno e a geena de fogo. Mas assim, a pessoa vai para o inferno quando Deus voltar e julgar. Não, ela não vai para o inferno. Certo? O inferno, na concepção da palavra, em vários momentos ele está usando como Hades, o lugar da região dos mortos, que tem as suas separações, as suas seções. Dentro então desse inferno, desse Hades, tem o lugar da seção de tormento, que as pessoas que não creram em Deus já estão em tormento. A partir do ano que já estão em tormento. Mas esse não é nem de perto o tormento definitivo, onde o rico lá é retratado nessa parábola. Então Deus vai pegar esse lugar ainda e lançar essa geena de fogo. E lá vai ser o juízo definitivo e eterno. Aí eu entendo o que você disse. Alguns irmãos entendem que vai ser por um período de tempo, mas não vai ser como vai ficar no sofrimento para sempre. Mas aqui nós vimos, né? A fumaça do seu tormento dura pelos séculos dos séculos. Não terão mais não terão descanso nem de dia nem de noite. O seu tormento vai subir pelos séculos dos séculos. Então, acredito que durará eternamente. Mas isso não posso te afirmar com todas as letras e certeza o entendimento que nós temos, né? Era essa a sua dúvida? Então vamos para Apocalipse 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Nós estamos lendo o verso 1, tá? 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então aqui nós vamos ler a partir do Apocalipse 15, principalmente no 16, são então as taças da ira de Deus, que são a consumação da ira de Deus.
nós vimos que a disciplina do Senhor começou lá nos selos e entrou pelas trombetas. E a última trombeta abriu essas taças. Então a questão vai progredindo. Então as taças, por isso está dizendo aí, são a consumação da cólera de Deus, a consumação da ira de Deus. Tá? Essas taças, elas estão incluídas no terceiro ai. Vocês lembram dos ais? Dos 3 ais? Vamos voltar um pouquinho, só para relembrar. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. No capítulo 8, ali no verso 13, está dizendo assim: então vi e ouvi uma águia, que é um anjo, né, voando pelo meio do céu, e dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então, o primeiro ai está aqui na 5ª trombeta. Veja aí, ó, Apocalipse 9, verso 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Qual foi o primeiro ai aqui? Aqueles gafanhotos, aqueles demônios, né? Que saem do abismo para atormentar o povo. O segundo ai começa na 6ª trombeta. Tá? Mas vamos lá no capítulo 11, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Bom, então, do capítulo 9, a partir do verso 13 até o capítulo 11, verso 14, é o segundo ai. O que nós temos aí dentro? Nós temos a 6ª trombeta, aquele exército de cavaleiros, né? Nós temos aí o livrinho, a ordem para medir o santuário, né? Nós temos aí as testemunhas, os mártires, e aí chegamos na 7ª trombeta, e como eu disse para os irmãos, a 7ª trombeta, que é a consumação, também ela abre, que é a fala da vinda do Senhor, mas antes disso ela abre essas 7 taças da ira de Deus. Então o terceiro ai, essas taças estão no último ai, né? Estão no terceiro ai. Veja aí o Apocalipse 12, verso 12, para os irmãos terem uma ideia. Já estamos na 7ª trombeta, né? O irmão leia aí, 12, 12. Por isso festejai os céus, e vós os que habitam, neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu de vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então você viu? Com a queda do diabo, ai da terra e do mar. O diabo desceu com grande cólera. E essa descida dele, ele entrega a sua autoridade para o anticristo, a besta que emerge do mar. Ele dá poder para o falso profeta, e aí vai desencadeando até as taças de Deus. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa leitura. Bom, vejam aí o verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo. Lembre-se, o mar fala das nações, dos povos. A Bíblia, mar se refere a isso. Vi um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos parar e refletir um pouco sobre essas figuras aqui. Então, esse povo aqui vencedor é o povo da grande tribulação, pessoal. O povo vencedor que veio da grande tribulação, que venceram, não está aí? Porque, irmão, como que você consegue concluir que é o povo que venceu na grande tribulação? Porque eles venceram o quê? A besta, a sua imagem e o número do seu nome.
essas questões vão estar no período da grande tribulação, né? Voltem as suas Bíblias um pouco, para a gente não perder aqui o contexto, em Apocalipse capítulo 7. A palavra de Deus, ela é perfeita, irmãos. Veja que interessante. Já estamos no Apocalipse 7. Deixa eu fazer as observações para os irmãos entenderem o que nós vamos ler. No Apocalipse 7 tem os selados de Deus, 144 mil, não tem? Veja aí no verso 1 aí. Tem os 144 mil que foram selados, falando do povo judeu. Lá no Apocalipse 14, que nós acabamos de conseguir avançar, fala dos 144 mil de novo, certo? Agora, aqui no Apocalipse 7, verso 9, veja o que diz aí, na sequência dos 144 mil, veja o que diz na sequência aí no Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Aí nós vamos avançando, o ancião pergunta para João se ele sabia, né, quem que era esse povo. Ele diz que não sabia. Aí veja o verso 14 e 15. Respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, na sequência dos 144 mil aqui que nós estamos lendo, vem esse povo, aqueles que vêm do período da grande tribulação. Agora vamos voltar lá para o Apocalipse onde nós estávamos. Como eu disse, no capítulo 14, fala dos 144 mil selados, a partir do verso 1 até o verso 4 ali, verso 5, perdão. E na sequência, o capítulo 15 fala de um povo, que são os vencedores, que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Então quem são eles? Vamos pegar lá o texto de Apocalipse 8. Quem são eles? São aqueles que vieram do período da grande tribulação, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual eles estão servindo a Deus diante do seu trono, e Deus estenderá o seu tabernáculo, estenderá o seu tabernáculo, né? Então, essa é a definição que podemos dar aqui para esse povo que está descrito aqui no verso 2. Agora, tem mais alguns pontos importantes aqui, irmãos. Diz que esse povo que estava de pé sobre esse mar de vidro, eles entoavam um cântico. O cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Onde foi cantado esse cântico de Moisés? Os irmãos se lembram do contexto? Está lá em Êxodo capítulo 15, os irmãos podem ler em casa. O contexto é que o exército de Faraó, o povo então estava saindo no êxodo, né, no exílio do Egito, e o Faraó vinha com seus exércitos para destruí-los. E aí aquela passagem, o Senhor abre o mar e o povo passa pelo mar, e o Senhor fecha aquele mar e destrói Faraó e seus exércitos, não é verdade? Então, por que esse cântico de Moisés está na boca desse povo aqui em Apocalipse? Justamente por isso. É um cântico de vitória, porque Deus socorreu o seu povo, Deus salvou o seu povo. Nós sabemos que quando o Senhor voltar, como Ele vai voltar? Israel vai estar cercada, sitiada. Nós vimos isso lá em Apocalipse 19, congregando todas as nações da terra, para que então possam destruir Israel. O anticristo vai fazer isso, todos os exércitos. Então Israel vai estar cercada, e Deus vem e destrói os exércitos do anticristo, e lança o anticristo no lago de fogo.
Então, as semelhanças aqui nos ajudam. Uma tipologia lá traz uma realidade aqui. Lá o povo de Israel estava sendo perseguido para ser destruído pelo exército de Faraó. E Faraó é uma figura do diabo, do anticristo. Entendem? E aqui, efetivamente, o Senhor fez isso. Libertou de vez, afastou de vez essa ameaça contra o povo de Deus. Então é um cântico de vitória, porque Deus prevaleceu em sua batalha. Deus veio como um socorro para o seu povo. Agora não para por aí, né? É dito também que o povo cantava o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro está relacionado, irmãos, à obra consumada de Cristo, né? Ou seja, o cântico do Cordeiro está relacionado à justificação que Cristo realizou por nós. Então, do ponto de vista, esse povo de Deus aqui em Apocalipse está adorando a Deus porque Deus exerceu o juízo e salvou o seu povo e os libertou do poder do inimigo. Isso é um ponto negativo, né? Que esses inimigos então tiveram uma péssima sorte. E sobre o outro ponto, o povo de Deus está cantando e comemorando o quê? A obra que Jesus realizou, a justificação realizada pelo Cordeiro, né? Esta redenção realizada. Agora vamos ler um pouco aqui, eu já vou parar. O que fala esse cântico aí? Entoava o cântico, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Viu quantas vezes a palavra justo, atos de justiça, ó soberano, ó Senhor, vão vir, vão te adorar? É a consumação, é a vinda do Senhor no seu reino. Vamos a Zacarias. Eu sei que os irmãos já estão cansados. Eu fico prometendo que vou encerrar, né? É isso. Vamos a Zacarias. Zacarias capítulo 12. O capítulo 12 vai, como a gente não tem tempo, nós precisamos de Zacarias 12, 13 e 14. Os irmãos vão ler em casa, mas vamos para o 14, irmão. Zacarias capítulo 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus esforços se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes no terremoto no dia de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde.
Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar do Oriente, outra metade até o mar do Ocidente. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então aqui fala que o Senhor virá pelejar contra as nações. Veja o verso 14 aí. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Então o Senhor vai, através da sua vinda com os seus santos, onde Ele vai congregar todas as nações da terra contra Jerusalém para destruí-las. É isso que nós estamos lendo lá sobre o cântico de Moisés, certo? E o cântico do Cordeiro. Agora, é interessante que o texto avança aí e diz que as pessoas que restarem dessa grande batalha, as nações que restarem, sabe o que vai acontecer com elas? Veja o verso 16. Dos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está vendo? Lá em Apocalipse o que diz? Que eles virão e adorarão o Senhor naquele dia. Vou reler o texto para a gente concluir. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sabe o cântico de Moisés? Que esperança nós temos, irmãos? Qual é a nossa necessidade hoje? Aquilo que estudamos, guardarmos a palavra, guardarmos a fé no Senhor, para não sermos aí ludibriados pelo sistema do anticristo e a sua plataforma que já existe. Então nós estaremos entre aqueles que virão com o Senhor nesse dia singular, para assumir a posse do seu reino, e pelejaremos essa batalha com o nosso Senhor, e cantaremos esse cântico como os irmãos aqui estão cantando. Essa é a nossa perseverança, essa é a nossa esperança. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Que o irmão esteja orando ao Senhor. Damos graças, Senhor Jesus, mas esse estudo, Senhor, nesta noite, nós ouvimos, Senhor. Abre, Senhor Jesus, nossos olhos, a cada dia, Senhor Jesus, mais e mais, Senhor Jesus, aprender da tua palavra, Senhor. Capacite, Senhor, cada um de nós, cada dia, porque nós não temos capacidade nenhuma, mas o Senhor nos capacita, Senhor. Que faça, Senhor Jesus, cada dia mais entender a tua palavra, crer, Senhor Jesus, porque já não é mais nós que vivemos, mas foi o Senhor que vive em nós. Amém. Então, Senhor, capacidade cada vez. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, concedeu para nós, vermos, Senhor